a qual Deus falou muito comigo, queridos. E o título dessa ministração é, Perdoando em Nome do Amor. Sabe, queridos, nós precisamos aprender, queridos, que você só consegue perdoar, queridos, a partir do momento que você tem um propósito, que você, sabe, você tem que ter uma motivação para isso. E a palavra de Deus diz que quem é amor, Deus é amor. Então, quando nós falamos perdoando em nome do amor, é perdoando em nome de Deus. Quando você olha para a Bíblia, queridos, para a palavra de Deus, você vai lá no jardim do Éden, né? Quando Deus ele falou para o homem que não podia comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, Deus ele simplesmente falou para o homem que não poderia comer ali. Deus não mandou o homem não comer ou colocou uma cerca para proteger a árvore. Deus ele simplesmente falou, não é para comer. Mas por que, Senhor? Né, isso aí já é coisa minha, né, coisa do pastor Rubens, não está na Bíblia, tá? Por que, Senhor? Porque tem um abismo ali. É a mesma coisa, Deus ele fala para você, cuidado, não é para pecar, mas ele não te obriga a não pecar. Se você quiser pecar, você peca, mas ele fala para você não pecar, por quê? Porque tem um abismo ali que vai te afastar dele. Então, queridos, é a mesma coisa o perdão. Para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. E Deus fala para você perdoar, mas Ele não te obriga a perdoar. Por quê? Porque se você não perdoar, você não será perdoado por Ele. Então, quer dizer, tem um abismo ali. Então, entenda uma coisa, queridos. Deus, Ele não coloca cerca. Ele não coloca cerca te obrigando a não fazer. Não, Deus nunca vai fazer isso. Tanto que você pode definir a sua vida, tomar as decisões que você quiser, fazer o que você quiser. Deus ele nunca vai te obrigar. Por exemplo, você veio para a igreja hoje. Você veio porque você quis. Deus não te obrigou a vir para a igreja. Você veio porque você quis, é uma decisão sua. Você veio por causa da sua necessidade de buscar a Deus, de aprender da palavra de Deus, né? Aí pode ser que tenha aí um adolescente, uma criança, mas eles estão lá em cima, né? Não, que nem o Mateuzinho, pastor, eu queria dormir. Eu acordei lá por causa daquilo lá. Aí tá certo, querido. E deixa eu falar um negócio, queridos. Aproveitar que as crianças não estão aqui, eu queria dar um alerta para vocês, pais. Pelo amor de Deus, evite comentar, queridos, coisas, principalmente fofoca, perto dos seus filhos. Agora é um puxãozinho da orelha para os membros da igreja. Cuidado de quem você está falando mal perto dos seus filhos, porque isso está dando problema lá em cima, no cultinho. Porque às vezes você fala mal de um irmão para uma criança, aí a criança chega lá, fala mal, aí fala mesmo, não, é meu pai e minha mãe que falou. Só que tem outra criança lá que gosta de quem está falando mal, né? E aí começa a corrigir a aceitação quando pensa que não, queridos, está dando problema. Isso aí nós identificamos na reunião que a gente fez com as crianças. Então, pelo amor de Deus, o legal é que você não fofoque, não fale mal de ninguém. Isso é o óbvio, né? Você que é pai, mãe, não fale mal de ninguém. Mas pelo amor de Deus, se vai falar mal de alguém, pelo menos preserva o teu filho, né? Porque o seu filho vai ficar com raiva dos irmãos na igreja porque ouviu você falando que foi mal, falando mal. Então, queridos, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não fala sobre nada, não fala, queridos, o irmão da igreja está namorando, é problema dele, você não tem nada a ver com a vida dele, não fala mal dele. O irmão da igreja está tendo um problema, não fala nada, queridos, pelo amor de Deus. Tá bom? Combinado? O pastor Rubens não tem jeito, né? Ele vai falar do amor, mas puxa a orelha. Abra sua Bíblia em Filemão, queridos. Filemão, capítulo 1, a partir do verso 8. Filemão, queridos, é uma página só. Filemão está antes de Hebreus ali, depois de Tito, lá no finalzinho da Bíblia. Tá? Filemão, queridos, é uma carta a qual, assim, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei apaixonado, né, pela intercessão do apóstolo Paulo, pela vida de um homem, né, de Onésimo. Paulo, ele intercedeu por Onésimo diante do seu amigo Filemão, que era senhor de Onésimo, né? Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, em Filemão, a partir do verso 8. Diz assim, agora quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você,
no nome de Cristo, porque isto é exatamente o que você deve fazer. Você vê que Paulo, queridos, ele vem com um amor tão grande, né? É a mesma coisa que o pastor Rubens, né? Eu chegar aqui para o Luciano e falar: Luciano, por amor a Cristo, você é obrigado a perdoar o Kleber. Sabe, queridos, eu posso falar isso, Paulo poderia falar isso, só que essa não é a metodologia legal, porque você vai estar obrigando, vai estar perdoando porque alguém está mandando, né? Mas você não, você tem que perdoar por quê? Porque o amor de Cristo está no seu coração. Olha só que interessante, né? E é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho, né? E aqui na prisão por causa de Jesus Cristo, minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu o estou mandando de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Olha só, queridos. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui comigo enquanto continuo preso, né? Por anunciar o evangelho, e assim você estaria me ajudando por meio dele, mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira: ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Olha que interessante, queridos. Não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significa muito mais para você também, porque não somente um servo, mas também o seu irmão em Cristo. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevo aqui de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, né? Apesar de você me dever a própria vida. Eita, Paulo era poderoso nas palavras, né? Sim, irmão, dê-me a alegria com esse ato de amor, e o meu coração será reanimado em Cristo. Escrevi esta carta porque estou persuadido de que você fará o que eu estou pedindo e até mais. Sabe, queridos, quando a gente vê essa carta de Filemon e a gente vê o apóstolo Paulo, ele está fazendo, queridos, um apelo ao seu amigo Filemon, pela vida de um outro amigo, o Onésimo. Então, quando você olha aqui para a palavra de Deus, queridos, Paulo, ele ama tanto, queridos, esses dois, que ele está agindo como o quê? Como um pacificador. Quer dizer, ele está pacificando um problema. E naquela época, queridos, um senhor, quando ele tinha um escravo, aquele escravo fugia, se ele quisesse, ele tinha até o direito de mandar matar aquele escravo, né? E Paulo sabia disso, então por isso que Paulo está intercedendo como pacificador. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus e a gente vê o grande amor do apóstolo Paulo por vidas, principalmente dos seus companheiros, a gente vê o porquê que Deus usou ele de uma forma sobrenatural. E é isso que nós, queridos, como filhos de Deus temos que ter. Nós temos que ter amor e nós temos que ser pacificadores. Em nome do amor nós precisamos perdoar e nós precisamos ensinar e ajudar as pessoas a entender o que é o perdão e o que é perdoar. Sabe, Paulo ele pediu para Filemon receber Onésimo com amor e perdoá-lo dos prejuízos causados por ele quando fugiu. Receber com amor, queridos, e perdoar quem nos tem ofendido ou causado prejuízo não é uma tarefa fácil. Entretanto, queridos, é nessa hora que a nossa conduta cristã é colocada à prova. É na hora que
você vai tratar aquela pessoa que te fez mal e que te deixou com raiva e que deixou você chateado, é que vai colocar à prova a sua conduta cristã. Pastor, mas é difícil, queridos, e você pode ter certeza que se não fosse tão difícil, Jesus não teria falado muitas vezes como ele falou para nós perdoarmos. Só que nós temos que entender, queridos, que nós somos filhos de Deus. Se Deus, queridos, foi atingido com o nosso pecado e decidiu nos perdoar, quem somos nós para condenar as pessoas? Como que o amor de Deus vai ser refletido no mundo se a igreja não ama, se a igreja não perdoa? Então é por isso que eu falo para você, queridos, não é em seu nome, não é por causa do seu temperamento, não é por causa do seu jeito. E outra coisa, o temperamento seu já está transformado há muito tempo. A dificuldade que você tem de perdoar, isso já deveria ter acabado. Por quê, queridos? Porque nós não perdoamos e não amamos por nós mesmos, mas sim por causa de Cristo que vive nas nossas vidas. Pastor, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Tem mesmo, porque o Espírito Santo ele não está tendo poder para agir na sua vida. Porque o dia que você permitir que o Espírito Santo age de forma sobrenatural na sua vida, você vai ser a pessoa mais amável do mundo. Você vai ser a pessoa mais amável do mundo, queridos. Só que isso acontece com o Espírito Santo nas nossas vidas. Isso, queridos, é a referência do cristianismo para o mundo, é através do amor. Você já parou para pensar, queridos, que tem muitas pessoas próximas da gente, que não vê na igreja, que não busca a Deus, que tem raiva do evangelho. Por quê? Porque nunca viu uma atitude de amor através das nossas vidas. Então por isso, queridos, que é interessante, né? O Senhor Jesus, Ele nos deixou o seu exemplo, a perdoar os seus ofensores, queridos, e ainda interceder por ele. O maior exemplo foi Jesus, queridos. Ah, pastor, mas a pessoa me fez muito mal. Ah, ela fez mal? Deixa eu perguntar para você, a pessoa te prendeu? A pessoa te espancou com chicotada, até que os ossos das suas costas fossem expostos? A pessoa colocou uma coroa de espinho na sua cabeça e cravou ela pela sua pele? A pessoa te fez caminhar com uma cruz pesada, todo ensanguentado, machucado, cuspindo em você, te humilhando, e depois te pregou numa cruz, com pregos em seus braços e em seus pés, e depois te deixou morrer lá? Ela fez isso com você? Porque foi isso que fizeram com Jesus. E o que Jesus fez? Em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo, queridos, por que eu amo Jesus? Porque Jesus, queridos, Ele não apenas ensinava, mas Ele vivia o que pregava e o que ensinava. E esse, queridos, é o maior exemplo que nós temos que ter em Cristo. Nós temos que viver, queridos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós pregamos. Nós precisamos viver isso. E Jesus, Ele nos ensinou muito bem o amor. O amor, ele te aproxima, queridos, né? O amor, queridos, ele é o seguinte: por mais que você é rejeitado da pessoa, a pessoa judia de você, mas você sempre vai querer se aproximar dela. Quem sofre muito com isso é mãe, quando tem filho mimado. Por mais que a mãe quer ajudar o filho, mãe, me deixa, mãe, me erra, mãe, esquece de mim. Aí no outro dia está a mãe: filho, está tudo bem, filho, estou preocupado com você. Mãe, não precisa se preocupar comigo, mãe, eu resolvo as minhas coisas. No outro dia: filho, está tudo bem, está preocupado? Não, mãe. Então, querido, sofre, mas isso é o amor. E é isso que nós temos que ter. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Se você perceber que tem alguma pessoa que está magoada com você, está chateada com você, você precisa se aproximar dela. Não espere a pessoa se aproximar de você. O problema é que a gente fala: não, Senhor, eu vou até perdoar, mas se for para mim perdoar mesmo, o Senhor vai fazer a pessoa vir conversar comigo. Espera aí, queridos, você ainda tem dúvida que é para você perdoar? Então você não está buscando a Deus.
Porque isso é algo, queridos, que não pode ter dúvida, não pode ter dúvida. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5,44. Porém, eu digo, ame os seus inimigos, ore por aqueles que perseguem vocês. Queridos, se nós temos facilidade de falar mal, né, das pessoas que nós gostamos, imagina do inimigo. Como é que nós vamos amar o inimigo? Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus, queridos, não ficou só em palavras. Ele agiu, ele perdoou, ele pediu para o Pai perdoar, porque ele sabia que o que não estavam fazendo, sabe? E às vezes, queridos, a gente sofre por causa disso. Será que a pessoa não percebe que eu estou sofrendo por causa disso? Eu vou te responder, não percebe. Não percebe. Você tem que falar, uai. Muitos casais, queridos, ficam brigados por causa disso. O que foi que aconteceu, amor? Nada. Aí no pensamento, será que ela não percebe? Tem que falar, queridos. A gente tem que falar. Sabe, queridos, por isso que nós temos que receber com amor as pessoas e perdoar quem nos ofendeu. E o verdadeiro discípulo de Jesus, queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é conhecido pelo amor demonstrado pelos outros. João 13:35 diz: esse profundo amor que vocês tiverem uns para os outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O que prova, querido, para as pessoas que eu sou discípulo de Jesus, não é eu vir aqui pregar. Às vezes nós achamos isso. O que prova que eu sou discípulo de Jesus não é eu vir para a igreja domingo. O que prova que eu sou discípulo de Jesus não é eu ler a Bíblia. O que prova que eu sou discípulo de Jesus, queridos, é o amor que eu pratico, principalmente com aquelas pessoas que me ofendem. Isso é a palavra de Deus que está falando, queridos. Sabe? É a palavra de Deus que está falando. Não, para você provar que é meu discípulo, você tem que ler a Bíblia inteira. Onde está escrito isso? Quando que Jesus falou isso? Queridos, se Deus dá sabedoria, Ele dá sabedoria. Ele dá para quem Ele quiser. O que prova que nós somos discípulos de Cristo é o amor. Por isso, queridos, que nós temos que praticar isso primeiramente dentro da casa de Deus. Como é, queridos, que eu vou falar mal da minha esposa? Não tem como. Eu a amo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, queridos. Da gente ver problemas de relacionamento, traição, né? A pessoa fala bem assim: não, pastor, eu traí e tal, mas eu estou arrependido, eu amo. Será que ama mesmo, queridos? Porque quando você ama, você não vai pensar nesse amor quando você trai. Você vai pensar nesse amor antes, queridos, de trair. No momento da oportunidade da traição, que você vai pensar nesse amor. Você vai falar bem assim: eu lembro uma vez que eu jovem, saí com os amigos, e de repente esses amigos meus começaram a usar droga. E depois chegou: aí Rubens, vai aí Rubens, dá um tirinho aí. Na minha época era assim, dá um tirinho aí, né? Aí na hora veio um pensamento: eu não posso fazer isso com meu pai. Eu não vou decepcionar ele. Se eu fizer isso, eu vou estar traindo ele. Porque ele sempre falou isso para mim: filho, o dia que você colocar uma droga para dentro de você, aquele dia você vai morrer e você vai causar uma tristeza muito grande para o seu pai. É a mesma coisa, queridos. O casal, na hora que tem a oportunidade de trair, na hora fala assim: não posso fazer isso. Meu Deus do céu, essa mulher é doida comigo. Eu amo a minha esposa, eu não vou fazer isso. Então por isso, queridos, que o amor é que ele prova, né? Se você realmente é discípulo de Jesus, se você realmente ama uma pessoa, então é através das suas atitudes. Estevão, queridos, o primeiro mártir do cristianismo, imitou o exemplo do seu mestre quando intercedeu pelos seus próprios algozes, né? Algozes são as pessoas que condenaram ele, as pessoas que não foram as pessoas que deram, né, que mandaram executar algozes, é as pessoas que executam.
Não é as que mandam executar, as que executam, é aqueles que atiraram pedra nele, né? E o que Estevão disse? Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E por que, queridos, que ele falou isso e Cristo falou aquilo? Porque era um pecado cometido diretamente com ele. Aí você fala, pastor, dá um exemplo. O exemplo, queridos, é quando uma pessoa te trai e você ora e fala, Senhor, eu perdoei essa pessoa, não condene ela por essa traição, não condene ela por esse pecado. Mas pastor, isso é muito difícil. É difícil, mas se você aprender a fazer isso, você vai ver o quanto você vai crescer no reino de Deus e o quanto os seus problemas serão solucionados. Quando alguém vier, queridos, com uma intriga, falar mal de alguém, na hora você vai agir como um pacificador. Por quê? Porque você, como servo de Cristo, você sabe que isso não pode acontecer no meio da gente, no meio da igreja, no meio da nossa família. E isso eu não falo só relacionado à igreja, não, a família mesmo. A família mesmo. Nós precisamos, queridos, aprender isso. Portanto, queridos, devemos receber com amor as pessoas e também perdoar até mesmo quem nos prejudicou. O perdão, queridos, tem que ser em nome do amor. Eu não perdoo porque eu quero. O poder de Deus na minha vida é muito maior do que a minha vontade. Eu perdoo porque eu amo. Você perdoa porque você ama, queridos, né? Quem está casado aqui há mais de 30 anos, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Solange ali, casado com o irmão Kleber há mais de 30 anos, né? Por que a senhora está casada? Porque ama o baixinho ali, mas apesar dele ser bonito, né? Apesar dele ser bonito, não é isso que sustenta o relacionamento de vocês. Se eu perguntar para a Solange, eu tenho certeza que ela vai falar de uma forma direta. Já deu vontade de sumir? Já deu vontade de falar, não quero mais nem olhar para a sua cara. Já deu vontade de... Mas por que você não fez isso? Porque você ama. E você tem como responsabilidade cuidar. Mesmo das mancadas que ele dá de vez em quando. Melhorou? Aí, ganhou um pontão, hein? Então, queridos, nós precisamos entender, o amor é o que vai te dar suporte e estrutura para você perdoar. E eu vou falar um negócio para você, e esse amor, querido, você vai ter em Cristo. Você vai ter em Cristo. Sabe? E eu queria falar com vocês sobre recebendo com amor as pessoas de forma indistinta. Sabe, queridos? Receber com amor as pessoas sem distinção. Mas sem distinção alguma, queridos, é uma prática do verdadeiro cristianismo. Nós não podemos separar. Por exemplo, queridos, às vezes a gente acha que não, problema, não só da igreja, mas o problema até mesmo dentro da família, o que é? Panelinha, começa a haver separação, divisão, né? Eu louvo a Deus, queridos, que eu tenho mais 4 irmãos, nós somos em 5. Se eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Eu nunca, e nem meus irmãos nunca conseguimos descobrir, porque todo pai e a mãe fala que tem assim, sempre ama todos, né? Mas tem aquele dá. Mas eu nunca vi preferências em relação aos filhos na vida dos meus pais. Nunca vi preferência. Meu pai e minha mãe era impressionante, queridos. Eles tratavam todos os 5 exatamente igual. Meu pai, queridos, ele era tão bom em matemática. E ele tratava a gente tão igual que ele falava bem assim, cada um vai tomar 5 cintadas. Podia ser mais velho, mais novo, era 5 cintadas que ele dava. Pai, mas eu sou mais magrinho. Não, 5 cintadas. Sabe, queridos, não tinha. E é dessa forma que nós temos que viver, queridos. Sabe? E esse cristianismo que nós professamos, queridos, ele é mostrado através do verdadeiro amor. Moisés, queridos, ele pregou o verdadeiro amor, né?
E ele até falou lá em Levíticos 19, 33, 34, olha só que maravilhoso, queridos. Não explorem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem naturais do povo de Israel. Ame os estrangeiros como a vocês mesmos. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe, queridos, quando Deus libertou o povo de Israel, o que Deus deixou bem claro? Vocês têm que amar os estrangeiros, porque vocês lembram quanto vocês sofreram quando vocês foram estrangeiros numa terra estranha? Esse sofrimento eu não quero para vocês e não quero para ninguém no mundo. Por isso que eu falo para você, queridos, nós como irmãos, nós temos o dever de cuidar e tratar bem uns dos outros. Se nós aprendemos a praticar isso, queridos, aprendemos a perdoar as pessoas em nome do amor, você vai ver como que a nossa vida vai fluir muito melhor. O profeta Eliseu, queridos, ele deu uma lição de amor ao rei de Israel, recebendo com amor um exército inimigo e oferecendo a eles pão e água. O que aquele exército, queridos, foi fazer com o profeta Eliseu? Lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 21. Olha o que diz lá, ó. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 21. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, perguntou a Eliseu: ó meu pai, devo matar todos agora? Devo matá-los? Porque essa é a primeira reação que nós temos, queridos, quando a gente tem oportunidade de fazer algo contra os nossos inimigos. A gente quer matar. A gente quer matar. E nós precisamos aprender a perdoar. Ah, pastor, mas isso não acontece. Mas não acontece? Deixa você ficar sabendo de uma fofoca de quem você não gosta, para você ver. Ah, agora que eu fiquei sabendo disso, agora ele está no sal comigo. Agora o bicho vai sofrer. É desse jeito, queridos. Olha só o 22. De maneira alguma, respondeu Eliseu, por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com a espada e o arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água para matar a sede deles. Depois deixe que eles voltem para o seu Senhor. O profeta Eliseu também, queridos, mandou tratar com amor, né? E humildade. Os soldados que foram lá para quê? Para poder matá-lo, para poder prendê-lo. Reconhecendo que os mesmos, e isso aqui é interessante, queridos, porque isso é sabedoria. Ele reconhecia que aqueles soldados, queridos, eles estavam ali apenas recebendo ordens dos seus superiores. Pastor, mas a pessoa faz o mal, ela não está recebendo ordem superior. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Se a pessoa não está servindo a Deus, ela é uma ferramenta para quem usar. O inimigo, queridos. Se a pessoa não faz o bem, ela faz o quê? O mal, não tem como. E aí você tem que aprender, queridos, a perdoar as pessoas. Às vezes você vê a pessoa na sua família dando mancada e fazendo uma coisa ruim, e você tem que perdoar, por quê? Porque é uma pessoa usada pelo diabo. Ela não tem culpa, queridos, ela foi aprisionada. Por isso que ela não consegue compreender aquilo que você compreende, ela não consegue ver aquilo que você vê. É que nem, por exemplo, queridos, quando eu olho para um jovem, e eu vejo um jovem capacitado intelectualmente, sabe, capacitado de beleza, indo por um caminho errado, eu fico com dó, queridos. Eu fico com dó. Por quê? Porque eu tenho convicção de que tudo aquilo que está plantando vai colher um dia. E não vai ter como voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Não, não pode, queridos, não pode. Então, por isso, queridos, que o amor, você quer ver uma coisa interessante, queridos? Além de você perdoar por amor, o amor também, ele te ajuda a evitar fazer coisas erradas. Por exemplo, quando você tem um pai e uma mãe que você ama muito, que você reconhece que seu pai e sua mãe fez de tudo por você, que nem, por exemplo, mesmo, queridos, quando eu consegui entender
que dentro da capacidade, da possibilidade do meu pai e da minha mãe, eles deram para mim o melhor que eles podiam, queridos, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Porque lógico, né? Eu via meus amigos ali crescendo, então o pai dava uma boa bicicleta, já via amigos meus ganhar até um carro do pai. E eu poderia falar, poxa, eu nunca ganhei uma bicicleta, né? Eu nunca ganhei isso, eu nunca ganhei aquilo. Mas, queridos, eu entendi o seguinte, por que eu nunca ganhei isso? Porque meu pai e minha mãe nunca teve condições para me dar isso. Mas o que o meu pai e a minha mãe tinha condições de me dar, eles me davam melhor dentro da condição dele. E eu comecei a valorizar, queridos, isso de uma forma sobrenatural. Eu comecei a ver a riqueza que tinha isso. Aí eu falei, poxa vida, meu pai e minha mãe viveram por mim, eu não posso dar mancada com eles. O que isso aconteceu? Me evitou, queridos, a entrar num monte de problema. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fazia, eu analisava, eu vou decepcionar o meu pai, eu vou decepcionar minha mãe, então eu não vou fazer. Sabe, queridos, Paulo nos ensinou o verdadeiro amor até para com os inimigos. Olha só o que Paulo diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é maravilhoso, né, queridos? Romanos 12, 19 e 20 diz: amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe, queridos? Então nós precisamos, queridos, ter esse discernimento. Isso está no Novo Testamento, queridos. Por isso que eu falo para vocês, queridos, às vezes vem aquele desejo de falar, se eu pudesse, eu queria viver antigamente, era na lei antiga, né? Pastor, mas aquela época era ruim demais. Não, queridos, aquela época era difícil demais. Não, queridos, difícil não era naquela época, não. Difícil é hoje. Naquela época, se alguém te fizesse um mal, você podia ir lá e fazer o mesmo mal. Só que hoje não, queridos. Jesus, ele instituiu o reino dele. Jesus, ele escolheu a igreja para ser referência dele. Jesus, ele nos escolheu para fazer como ele fez. Significa o quê? Se alguém te acertar de um lado da face, você tem que dar a outra. Pastor, mas comigo não é assim não. Comigo é o seguinte, escreveu, não leu, o pau comeu. Por quê, queridos? Porque o que impera ainda é a vontade, não é o amor. Não é o amor, queridos. Não é o amor. E é isso que nós precisamos aprender, queridos. Nós precisamos amar. A Bíblia, queridos, ela descreve a maneira alegre e amorosa como Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, né? Dizendo, enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-se e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-lhe desceu e o recebeu com júbilo. Recebeu com alegria, queridos, com amor. Por isso que entrou salvação naquela casa. Porque qual foi a primeira coisa que Zaqueu, ele teve consciência com Jesus, e é isso que nós temos consciência quando temos o Espírito Santo. Senhor, se eu causei se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque entrou no coração do Zaqueu a necessidade de reconhecer os erros, pedir perdão e perdoar. E muitas vezes, queridos, a nossa vida não evolui por causa disso. Porque o nosso desejo e a nossa vontade, você lembra? O que eu falei aqui no início, Deus falou para Adão que não poderia comer do fruto da árvore da vida, mas Deus não colocou uma cerca proibindo. É a mesma coisa, se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Sabe, queridos? Pastor, mas é difícil, pastor.
Eu não vou conseguir perdoar minha mãe e o meu pai. Porque na verdade eu nunca tive uma mãe e meu pai. Sabe, pastor, eu sofri na vida por causa disso e eu não consigo perdoar. E eu concordo com você. Você não consegue perdoar mesmo. Eu não consigo perdoar. Mas o Deus que você serve, Ele pode te dar força para você perdoar. Queridos, é impossível nós conseguirmos. É impossível nós conseguirmos sozinhos. Enquanto muitas pessoas, queridos, recebem Jesus com frieza, sabe, não muda nada na vida dela, né? A pessoa fala bem assim, eu sou templo do Espírito Santo, né? Mas e aí, você preparou esse templo para receber Jesus? O que seus olhos estão vendo? O que sua boca está comendo? O que seus membros estão fazendo? Sabe, queridos, não temos, queridos, aquele calor amoroso para poder receber Jesus. E é impressionante, queridos, isso eu já vi, já teve pessoas que me procurou, que a palavra entrou no coração e chorando, falando, pastor, mas eu não sou digno de ter Deus na minha vida, eu já errei tanto. Queridos, aí a pessoa já começa a se limpar, a se purificar para poder receber aquilo que é santo nela, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus. Você vê na Bíblia, queridos, que muitas pessoas não quiseram receber Jesus. As próprias pessoas de Nazaré, o próprio povo dele, o que fez? Colocou ele para fora. Os samaritanos, queridos, quando Jesus curou aquele endemoniado, o que eles falaram para Jesus? Vai embora daqui. E isso acontece, queridos, com as nossas vidas. Não, eu não quero Jesus, eu quero continuar fazendo o que eu quero. Mas Zaqueu não, Zaqueu recebeu Jesus com alegria na alma. Daí, queridos, a razão de Jesus proclamar imediatamente a salvação a toda a sua casa, dizendo, hoje chegou salvação a esta casa, este homem também é filho de Abraão. Sabe, queridos, e nós precisamos entender isso, queridos. O amor, queridos, ele vai te salvar de muito problema, principalmente quando você perdoa. Principalmente quando você perdoa, queridos. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar porque fulano também está agindo contra mim. Ué, quem disse para você? Como você sabe? Ah, porque me falaram. Ah, te falaram, mas não foi fulano que te falou. E outra coisa, se independente de ele estiver fazendo mal contra você, o problema é dele, porque nós lemos aqui, a Bíblia fala que de quem é a vingança? É do Senhor, não é sua. Você pode ter certeza, tudo que a pessoa planta, a palavra de Deus ela diz de uma forma até mais carinhosa, certamente colherá. Se a pessoa está plantando mal, e a colheita, queridos, com Deus é maravilhosa, né? Você lê a Bíblia, você chega à conclusão que é 100 para 1. Pastor, o que significa? Significa o seguinte, se você abençoar um irmão, você pode ter certeza que um dia 100 vai te abençoar. E se não abençoar você, vai abençoar o teu filho, vai abençoar o seu neto. Mas que a bênção vai vir sobre a sua família, vai. Só que aí tem um problema, queridos. Se você falar mal de uma pessoa, pode ter certeza que vai ter 100 falando mal de você. Mesmo que não seja na sua vida, vai se levantar lá na frente contra a vida do seu filho, contra a vida do seu neto e vai arrebentar. Por isso que nós precisamos, queridos, perdoar. Porque é dessa forma que nós vamos fazer com que o amor de Deus permaneça na nossa vida. E o perdão tem que ser feito em nome do amor. E perdoar, pastor, é difícil, mas nós precisamos perdoar quem nos ofendeu. Perdoar, queridos, não é uma tarefa fácil, porque envolve uma série de fatores. Liberar o perdão quando o nosso ego foi ferido, ou quando a nossa moral foi afetada por alguém que nos prejudicou, não é nada fácil. Entretanto, quando avaliamos o quanto ofendemos também o nosso Deus, com os nossos atos e atitudes, e assim mesmo Ele nos perdoou, nós mudamos de posição.
Sabe, queridos, toda vez que eu estou chateado com uma situação, eu já lembro do que Deus me perdoa. Eu falo, não, Senhor, não é comparado. Não é comparado, Senhor, eu preciso perdoar. Porque o Senhor me resgatou, o Senhor me deu a possibilidade de te conhecer. O Senhor me colocou nos teus caminhos, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor me tornou uma nova criatura. Sabe, queridos? O salmista, ele escreveu isso dizendo, lá em Salmo 103:10, Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme a nossa maldade. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Queridos, o salmista, queridos, ele escreveu isso, mesmo tendo consciência de que ele colheu coisas ruins por causa do seu pecado. Mas a mesma consciência que ele colheu, ele tinha consciência que Deus ainda o perdoou e o aliviou de muita coisa, porque o próprio profeta fala para ele que o que ele merecia era o quê? A morte. E ele fala, realmente, mas Deus te perdoa. E deu a oportunidade dele viver. Sabe, queridos? E nós precisamos, queridos, aprender isso e praticar isso. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele não precisa de uma igreja intelectual. Eu conheço pessoas, queridos, que estudaram a Bíblia de uma forma sobrenatural. Só que tinha um problema, queridos. Todo culto que essa pessoa assistia, ela não vinha para ouvir a palavra para obedecer, ela vinha para analisar. E o que aconteceu, queridos? Não viveu os planos de Deus. Deus, queridos, Ele precisa de pessoas dispostas a obedecê-lo. Entenda uma coisa, queridos. A diferença que vai fazer na sua vida não está relacionado, queridos, ao que você faz, mas sim ao que você é. E eu cheguei a uma conclusão, queridos, nesses momentos de pensamentos meio maluco. Mais importante do que entender, porque é importante você entender, é importante você estudar, mas muito mais importante do que isso é praticar. A palavra de Deus, queridos, o maior problema das pessoas, queridos, as pessoas querem ser teólogos, querem conhecer a palavra de Deus, mas não querem praticar. E aí isso se torna um problema. Porque o amor, queridos, é algo que não tem como você entender, mas tem como você praticar. Bom, agora nós vamos fazer uma palestra e eu vou explicar para vocês o que é o amor. Não tem como, queridos. Mas você consegue chegar e falar, puxa vida, aquele irmão é amoroso. Puxa vida, como aquele irmão é bom. Então isso que nós temos que ter cuidado, queridos. Não é que eu não me preocupo, né? Eu até estava conversando com o irmão ontem, ele perguntou para mim sobre a Bíblia, e eu achei legal o que ele falou, né? Aí ele falou bem assim, pastor, é que tem um amigo meu que está indo numa igreja, e o pastor dele falou que ia ensinar ele a ler a Bíblia. Ó, tem uma forma certa, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Aí eu até estava com a Débora e com a Valentina, eu falei, ué, agora o pastor é professor de primário? Porque o que vai ensinar a ler a Bíblia é o professor do primário, que ensina a criança que é um A, um B, um C, um D. E esse é o problema, queridos, as pessoas, elas querem ter poder em cima das outras, mas não querem praticar o amor. E aí, queridos, a gente vê a igreja parada, estagnada. Por quê? Não, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, porque, né, a teologia, todo mundo tem que aprender. Não, todo mundo tem que praticar o que está na Bíblia. Todo mundo tem que amar, todo mundo tem que obedecer. As coisas vão acontecer na nossa vida a partir desse momento. Pastor, mas e o conhecimento, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele vai te dar sabedoria. Você acha que com sabedoria você não vai ter vontade de ler a Bíblia? Ontem mesmo, queridos, eu fui fazer um exame de vista. Por que eu fui fazer um exame de vista? Porque eu estou com dificuldade de ler para perto já.
pouquinho de dificuldade. Então, fui fazer um exame de vista, por quê? Porque eu não quero parar de ler, eu quero continuar lendo. Mas por que eu quero continuar lendo? Ah, pastor, é para adquirir conhecimento? Não, é para não esquecer de praticar o que está nela. Só que é naturalmente que o conhecimento vem, né? O conhecimento ele vem. É que nem você fala, eu vou fazer uma faculdade de quê? Eu vou fazer engenharia porque eu sou pedreiro e gosto de obra. Então legal, você vai fazer um curso de engenharia porque você gosta, mas você vai adquirir conhecimento nesse curso de engenharia e você vai fazer muito mais do que aquilo que você gosta. Além de fazer, executar uma obra, você vai poder desenhar, você vai poder calcular a quantidade de ferro que você vai colocar, você vai poder saber a distância que você vai colocar umas vigas na outra. Então por quê? Porque o conhecimento veio consequência do quê? Do seu gosto por fazer aquilo. Então eu, por exemplo, eu amo a Deus de uma forma sobrenatural e eu quero agradá-lo. Então eu vou ler a Bíblia para mim poder saber o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Esse é o meu objetivo. Só que eu adquiro conhecimento por causa disso. E além de adquirir conhecimento lendo, Deus me dá sabedoria. Então é isso que nós precisamos entender, queridos. A palavra de Deus, queridos, ela foi escrita, queridos, para nós praticarmos. Deus, está escrito aqui o que Deus quer que eu e você, Deus quer que você ame, Deus quer que você perdoe. Não adianta nada você saber tudo sobre amor. Ah, porque Deus é amor, porque na Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, porque o apóstolo Paulo falou que tem que amar. Ah, porque lá Moisés falou que tem que amar. Tá bom, e você? O mais importante, você está sabendo tudo que a Bíblia diz sobre o amor, mas você não está amando. Não estou falando, queridos, que nós não temos que nos preocupar em estudar a palavra de Deus. Eu estou falando que praticando a palavra de Deus vai te dar interesse de querer conhecer mais, e automaticamente você vai ter o conhecimento. Sabe, queridos? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Um médico, por exemplo, ele estuda numa faculdade 10 anos. Isso vai fazer dele um bom médico? É um caminho. Mas o que vai fazer dele um bom médico? A partir do momento que ele colocar em prática a medicina, né? Por exemplo mesmo, o Ala fez uma cirurgia do coração, né, Ala? E ele falou bem assim para mim, pô, pastor, o médico tem experiência. Por quê? Porque o médico, ele falou, não, já fiz várias cirurgias assim, hoje está moderno assim, hoje está assado, hoje está assim. O que trouxe confiança para o Ala fazer a cirurgia com o médico? A prática dele. Ele não ficou só na universidade, ele começou a praticar aquilo que ele aprendeu. E aí sim ele adquiriu o sucesso. É a mesma coisa nós como os filhos de Deus, queridos. Você acha que só orar vai conseguir fazer você conquistar as bênçãos de Deus? Não, você tem que começar a praticar. Você tem que começar a ter responsabilidade, amar o seu irmão, ser uma pessoa honesta, ter palavra, ser verdadeiro. Isso é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, queridos. Jesus Cristo condicionou o perdão divino dizendo, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 18. Está condicionado, queridos. Por isso que nós temos que buscar a Deus, buscar o amor, porque é necessário perdoar, e nós só vamos conseguir perdoar se tivermos Deus na nossa vida. Jesus Cristo nos ensinou quantas vezes devemos perdoar a quem nos ofendeu, dizendo lá em Mateus 18, 21, 22, então Pedro se aproximou a Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, queridos, tem que perdoar. Sabe, queridos? Aí você fala, pastor, é difícil, queridos. É difícil. Ah, pastor, para você não é difícil, porque o senhor é pastor. Queridos, pega um colérico aí, pede para ele perdoar. Tem dificuldade, queridos. Tem dificuldade. O apóstolo Paulo ainda nos aconselhou a perdoarmos como Cristo nos perdoou, dizendo, sejam amáveis uns com os outros.
e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Colossenses 3,13. Quando a gente vê, queridos, as cartas do apóstolo Paulo, a gente começa a ver e identificar a maldade entrando na igreja. Por quê? Por causa da falta do amor, por causa da falta de Deus, queridos. Você tem que entender o seguinte: quando você tem dificuldade de perdoar, quando você não consegue perdoar, queridos, é porque falta amor em você, falta Deus em você. Você não está com um relacionamento bom com Deus. Provavelmente você já afastou Ele de você através do pecado. O problema, queridos, é que a gente cria conceitos na nossa mente, achando que dessa forma nós vamos estar com Deus. Se eu for para a igreja, eu vou estar com Deus. Se eu orar 7 vezes por dia, eu vou estar com Deus. Se eu me ajoelhar desse jeito, eu vou estar com Deus. Não, queridos. Tem que perdoar. É lógico que se você orar, se você se ajoelhar, você vai melhorar a sua intimidade com Deus. Mas como que você vai melhorar a intimidade com Deus se nem perto de você Ele está? Porque você já distanciou Ele com a sua falta de perdão e com o seu pecado. Aí você fala: pastor, então por que eu estou orando tanto? Não para ter um relacionamento com Deus, para Deus fazer o que você quer que Ele faça na sua vida. Para a gente concluir, queridos, devemos receber com amor e sem discrição as pessoas e perdoar a quem nos ofendeu. Pois uma das condições, querido, para o sangue de Cristo nos purificar de todo o pecado é termos comunhão uns com os outros. Porque é na comunhão que você vai perdoar. E o inimigo, ele sabe disso, queridos. Por isso que toda vez que você tiver um problema, a primeira reação sua vai ser se afastar. Eu tenho um problema, eu vou me afastar, né? Aí você fala: pastor, me explica direito. Explico, lógico que eu explico. É que nem você tem um problema com o seu cônjuge: não quero nem olhar para a sua cara. Está se afastando, queridos. Essa é uma reação natural. Não estou com ânimo mais nem para aparecer na igreja. Não quero mais nem ver a cara dos meus irmãos. Isso é natural, queridos. Mas quando nós amamos, queridos, nós sabemos que nós devemos, sabe, queridos, purificar o nosso pecado como perdoando, amando. E como que você vai fazer isso se você não tiver comunhão? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João 1,7: mas se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa. Pastor, a minha comunhão não está maravilhosa. Trevas. Pastor, eu não fico bem quando eu estou perto dos meus irmãos. Trevas. Porque a palavra de Deus, queridos, é bem clara. Quando você está na luz, e isso é verdade, queridos, quando você está na luz, não importa a circunstância que você está vivendo, vai ter alegria. Eu não sei se já teve momentos na sua vida, na minha já teve, que as pessoas chegavam para mim e falavam: Rubens, está todo mundo preocupado. Eu falei bem assim: eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu estou buscando a Deus, eu não estou preocupado com isso. Nós tivemos um momento difícil, foi a pandemia, queridos. Aí você fala: pastor, a pandemia te preocupou? Queridos, a pandemia me entristeceu, mas me preocupar nem um pouquinho. Me preocupar nem um pouquinho. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E por que a pandemia me deixou triste, queridos? Porque eu ia perder aquilo de mais importante que a igreja tem, que é a comunhão. Por isso que eu falo para você, queridos, que você tem que tomar cuidado até com a sua frequência de culto. Porque é a sua frequência de culto que determina se você está em comunhão com seus irmãos ou não. E não vem me falar isso: pastor, nós servimos a Deus em qualquer lugar. Beleza, você serve a Deus em qualquer lugar, mas você tem os seus irmãos da casa.
E nós temos necessidade de ter comunhão com eles. É que nem, por exemplo, você tem sua família, né? Tem um monte de gente no mundo, mas a comunhão entre você e sua família é diferente. Você não tem a mesma comunhão com as pessoas do mundo que nem você tem com seu filho. Sabe, queridos? E aí eu pergunto para você, o que te dá mais prazer determina com quem que você está tendo comunhão. Por exemplo, queridos, eu tenho irmãos aqui na igreja que eu vejo estampado o prazer que tem quando chega na igreja. Deixa eu contar um testemunho que me alegrou muito hoje. O Luciano, quando eu voltei de viagem, o Luciano, enquanto eu estava fora, todo dia ele mandava uma mensagem para mim. Todo dia o irmão Luciano mandava uma mensagem para mim. Todo dia de manhã mandava uma mensagem para mim. E eu fora, sentindo saudade, né? Aí deu aquele amor pela vida do Luciano. Aí eu cheguei aqui na igreja, doido para ver quem? O Luciano. E aí o Luciano não vem durante a semana, porque ele está trabalhando muito agora. E aí chegou o domingo, eu vou ver o Luciano. Não, o Luciano não vai dar para vir no culto, que ele vai fazer. Aí não vi ele no domingo. Aí eu fui ver o Luciano hoje. Você precisa ver que maravilha que foi na hora que ele entrou na sala. Oh, autoridade, saudade. E a gente abraçou e conversou. Mas por quê, queridos? Porque a distância não nos impediu de ter comunhão. E aí, quando você vê a pessoa, queridos, reflete toda aquela comunhão que você teve no tempo que você teve distante. É que nem quando você vai viajar e você deixa para trás um filho, você deixa uma mãe, aí você fica 15, 20 dias fora. Aí quando você volta, parece que é impressionante, né? O quanto é gostoso ver aquela pessoa que você tem comunhão, aquela pessoa que você ama. Então a palavra de Deus diz, queridos, mas se tivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O nosso amor, queridos, é refletido na nossa comunhão. Feche os teus olhos, vamos louvar ao Senhor.